Olá, esse é o Linha de Frente. Nós estamos hoje lançando um novo canal que é o Linha.news e eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo de longa data. Ele é carioca, advogado, casado, 2 filhos, presidente da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário e também de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, o América Futebol Clube. Eu tenho o prazer de receber meu amigo Sidney Santana. Sidney, muito obrigado por esse bate-papo. É um prazer tê-lo conosco aqui. Boa tarde, Mário. O prazer é todo nosso. Me sinto muito honrado em falar não só da nossa associação, a ABAME, nossa querida ABAME, mas especialmente do nosso tão amado e tão querido América Futebol Clube. Estamos aí à disposição dos nossos ouvintes. Obrigado. Sidney, vamos começar falando um pouquinho de mercado imobiliário. Não é? Nos últimos 5 anos, o Brasil e o mundo têm passado por sucessivas crises. Nós tivemos a crise do subprime, depois, mais recentemente, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, as principais empreiteiras do Brasil envolvidas em escândalos de desvios de verbas públicas. Tivemos agora, recentemente, a cereja do bolo, que foi a pandemia, que ocasionou uma retração de mercado muito grande no mundo todo. O PIB mundial teve uma retração de cerca de 10%. O Brasil sofreu um pouco menos, teve uma retração de 4%, mas houve uma perda de empregos, houve uma grande estagnação econômica. E como é que o mercado imobiliário tem reagido a isso? Porque o mercado imobiliário ele é muito sensível a essas variações. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Então, Mário, dizer que a crise atingiu a todos, e não seria diferente, atingiu o mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário é muito sensível também, porque mexe com construção civil, geração. Já existe, já de longo tempo, um déficit habitacional muito grande, e com a crise, o setor de construção foi diretamente afetado e, evidentemente, mexeu com esse mercado como um todo. E o desdobramento disso tem sido muito ruim. A gente observa que hoje, por exemplo, vou pegar um caso no centro da cidade, ele está praticamente vazio, né? Números aí já superam 50% de lojas fechadas. Falando em termos de escritórios, esse percentual aumenta substancialmente. Então, há uma preocupação muito grande, porque realmente a pandemia, como você bem colocou, virou o mundo de ponta cabeça, né? Mas atingiu assim, de forma muito forte essa questão imobiliária. E o comércio como um todo, né? A gente observa hoje que é tudo muito interligado, né? A questão do esvaziamento também veio muito forte com a pandemia, porque a gente pode observar também que o home office, que é uma prática hoje muito comum, tirou muita gente, muitos escritórios fecharam, né? A minha área de advocacia, muitos colegas fecharam seus escritórios, e os que não fecharam reduziram substancialmente o número de funcionários que estão hoje trabalhando em casa, prestando serviço. Volta a questão da advocacia, os processos hoje que quase que integralmente são eletrônicos, e o desdobramento é isso, quer dizer, você pega um centro da cidade, por exemplo, vazio de escritórios e de comércio, e repercute, inclusive, nos restaurantes, por exemplo, que não tem gente para frequentar. Então, a pandemia foi terrível, feriu de morte, realmente, a economia mundial do Brasil, e especialmente aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. E você, como presidente da ABAME, a ABAME é a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, é isso, né? Essa abreviação. O que a ABAME tem feito e como que a ABAME tem trabalhado junto com outras associações, com o poder público, para combater essa crise que já vem instalada há bastante tempo e teve esse agravamento no último ano? É importante aqui fazer um breve histórico da ABAME, que ela completou em 2020, setembro de 2020, mais precisamente dia 21 de setembro, 31 anos. A ABAME surgiu em 1989, num congresso, com juristas, advogados e juristas da área imobiliária, que sentiam naquele momento uma necessidade muito grande de criar uma associação que tratasse especialmente nessa questão da locação. Todos devem lembrar que, no final da década de 80, já vinha se arrastando uma discussão muito forte, né? Um movimento, um mercado muito
violento na questão da locação, né? Era uma briga que normalmente terminava em delegacia, quando não em morte, né? Então, um grupo de juristas, capitaneados pelo Silvio Capanema, saudoso Silvio Capanema de Souza, saudoso Pedro Cantizano, e o nosso querido Geraldo Beire Simões, esses três e mais colegas fundaram a BAME com essa finalidade, de tentar organizar de alguma forma, melhorar a qualificação de profissionais, dar condições de mercado gerido por advogados que já trabalhavam nessa área. Esse era um ponto. Outras associações que já existiam, como a BAD, por exemplo, mas assim de administradores, o Secov como sindicato, se entrelaçam nesse sentido de tentar melhorar, avançar a questão legislativa, né? E quero dizer, voltando à questão da formação da BAME, que dessa constituição da BAME surgiu a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245, de 90, que entrou em vigor em 91, tentando apaziguar o mercado imobiliário. E é isso que nós observamos. De lá para cá, a BAME vem crescendo no sentido de trazer ou manter a paz desse mercado locatício, que, como disse, já foi muito violento no passado, né? Nós, na verdade, nós, advogados do mercado imobiliário, nós desenvolvemos dentro da associação, um fórum de estudos, desenvolvimento de pesquisas, que, não tenho dúvida, deságua justamente na legislação. Uma legislação, volto a dizer, visando normatizar esse mercado, manter bem apaziguado o mercado, que é o que todo mundo quer, na verdade, até para tentar diminuir esse grande déficit habitacional que ainda existe no nosso país. E falando nesse déficit habitacional, uma coisa que se percebe é que essa crise acaba acentuando isso, né? Na semana passada eu vi uma matéria a respeito disso, que existe um déficit de cerca de 5 milhões de residências, né? E ao mesmo tempo a gente olha em volta e a gente vê poucas obras, com exceção de obras de infraestrutura do governo federal e pontualmente de alguns governos estaduais. Você vê poucas obras privadas, né? Você vê muita obra parada. Né? Existe algum prognóstico para ver uma mudança disso? Você vê uma mudança em curto prazo ou médio prazo dessa situação, desse cenário? É importante dizer o seguinte, querido, voltando à questão da BAME, a questão do estudo do direito especial, direito imobiliário. Ao longo desse tempo, vários institutos surgiram, institutos jurídicos, ligados à área imobiliária. Eu posso aqui dizer, em função da Lei 13.777, de dezembro de 2018, que é a multipropriedade, quer dizer, um avanço muito grande que foi desenvolvido aqui no país. Isso mexe substancialmente no mercado imobiliário. O BitSuite também, que é um instituto novo, muito novo do mercado nacional, que também traz uma qualidade maior para a locação, quer dizer, procura-se abrir frentes para tentar fazer frente a esse déficit todo que nós temos, né? Agora, muito se fala numa mudança, principalmente para o centro do Rio de Janeiro, em transformação de áreas não residenciais em áreas residenciais. Isso está em estudo, está se desenvolvendo. A gente acredita que seja um caminho, né? Um caminho para povoar o centro da cidade, de alguma forma. Outras cidades, principalmente capitais cosmopolitas, têm essa natureza, e o Rio de Janeiro não tem, quer dizer, há uma certa marginalização em dizer que o centro da cidade, morar no centro da cidade. Então, hoje a gente vê a questão do transporte público cada vez mais assoberbado, e nada melhor do que você ter a sua vida do trabalho, de casa, do estudo, vamos dizer assim, muito próximo. Porque aí você ganha em termos de qualidade de vida, de lazer, saúde, família e tudo mais. Então, esse é um ponto, quer dizer, esse desenvolvimento desses institutos, eu acho que em paralelo ao avanço econômico e financeiro do país, no que tange a construção, vai levando um resultado, um produto final muito favorável a todos. Você citou esse negócio do centro da cidade, que eu me lembro, o Rio é uma das poucas cidades no mundo que o centro não é ocupado com moradias, né? Aqui mesmo do nosso lado de São Paulo, eu quando morei em São Paulo, morava no centro da cidade, né? Muito próximo do trabalho, em 2 quadras eu estava no trabalho. Inclusive, eu optei por morar no centro por causa do trânsito de São Paulo. Então, você tem uma região com muitas moradias, ali no Jardim Paulista e tudo, ali naquela região do centro, mesmo próximo da Paulista,
ali mesmo Então, naquela região da família Mantini e tudo no São Paulo, você tem uma ocupação imobiliária de moradia, né, muito grande. Você acha que essa realidade já começou a ser mudada no Rio? E se já começou, quanto tempo você acha que vai levar para ver essa mescla, né, no Rio de Janeiro? olha, Mário, eu vou dizer a você, é muito difícil você determinar um prazo, né? Eu digo Certo. assim, a questão legislativa, hoje você já tem instrumentos que permitem, né? E o que vai em plano diretor, isso está sendo estudado, me parece que já está bem avançado essa implementação. Já existem algumas construções, por exemplo, a Rua do Riachuelo, por exemplo, é uma rua que há décadas não era valorizada e hoje você já tem alguns condomínios que foram criados ali já com essa finalidade. Quer dizer, vamos dizer assim, começou como um balão de ensaio para trazer uma valorização do centro do Rio. Existem vários projetos em andamento. Eu acredito que, é claro, é muito difícil a gente prever. Tivemos a pandemia decretada em março de 2020, a coisa foi avançando, quando se pensava que estava retroagindo e voltando ao normal, houve uma reincidência, novas cepas estão aparecendo. Então, é muito difícil a gente afirmar que a situação vai daqui para o segundo semestre, vai melhorar, a coisa vai voltar. Claro que voltará, a gente tem certeza disso. Claro. Mas quando é muito difícil prever. E tem que ser feito isso, quer dizer, tentar avançar nos estudos, viabilizar essas condições para que se possa, a seu tempo, em tempo hábil, atender às necessidades da população, né, e atender, acima de tudo, a comunidade. Cid, falar um pouquinho de América. Eu não podia deixar de tocar nesse assunto, que somos torcedores do América, não é? E você vem nos últimos 10 anos envolvido. Olha, a minha caneca não está aqui, eu deixei na cozinha, tem que correr lá para pegar, mas no segundo bloco eu vou lá e pego ela, sem problema. Mas está o América no coração. Já está aqui, não sai daqui. Inclusive, o primeiro uniforme do América era preto, eu estou de preto em homenagem. Mas o América é um clube que nos últimos anos você vem envolvido com você é torcedor de arquibancada, te conheci na arquibancada há anos atrás, e você, como torcedor de arquibancada, você entrou na política do clube tem mais ou menos uns 10 anos, talvez, não? Você começou a frequentar socialmente o clube, a política do clube? 2008, com a eleição. 2008, um pouquinho mais de 10 anos, uns 12 anos, então. E você já passou pelo Conselho Fiscal, não é? Foi vice-presidente, primeiro vice-presidente do Léo Almada, e teve uma participação fundamental, na minha opinião. Nós estivemos juntos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quase todos os dias, durante um ano, entre 2016 e 2017. Né? Você, na época, era primeiro vice-presidente do América, e foi uma batalha hercúlea que nós tivemos ali em 2 legislaturas, né? Ao todo, se eu não me engano, foram 72 vereadores, né? E foram mais de 20 votações, né? E nós conseguimos uma coisa até então inédita, que foram 2 votações que a gente precisava por unanimidade. Salvo o melhor juízo, nos últimos 20 anos, foi a única votação unânime de mudança de padrão urbanístico em uma capital de estado no Brasil. Posso até estar enganado, mas dentro da pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nada de nenhuma outra. Sempre tinha algum voto contrário, alguma coisa, e o nosso foi na primeira votação 31-0 e 33-0. De lá para cá, né, depois dessa votação, você foi eleito presidente e está chegando ao final do seu mandato agora. Qual o balanço que você faz? Como é que você vê o América hoje em termos de posicionamento? Que nós começamos lá atrás, houve aquela burocracia muito grande, foram 6 meses. Conta pra gente um pouquinho, em vez de eu ficar falando aqui, conta pra gente como é que começou esse processo e em que ponto que está o processo da nova sede do América. Bom, imagino que você está falando para quem não conhece o América, tá? Quem conhece o América já está mais ou menos por dentro de que é, mas para aquela pessoa que de repente está fora do Rio de Janeiro ou que não acompanha o dia a dia do clube. Então, a minha trajetória política do clube, eu sempre fui sócio do América, nasci dentro do América, aprendi a nadar no América, jogar futebol de salão no América. Sempre tive paixão pela camisa vermelha do clube. Desde naquela época eu me lembro que eu ia aos jogos com meu pai, garoto pequeno, torneio início.
eu tive, acho que foi em 63, 62, 61, quando é muito pequeno ainda, sou de 57. Os times entravam em campo, todos os 12 clubes da capital, Sim. E aí ficavam postados. E foi ali que eu escolhi, realmente, apesar de já frequentar o Clube do América, foi ali que eu realmente escolhi aquela camisa vermelha, o clube que aprendi a gostar, aprendi a amar desde então. A questão política começou com um movimento que surgiu em 2006, 2007, chamado Democracia Americana. Nós nos reuníamos, né, sempre querendo agregar, né, as pessoas do bem, ninguém queria derrubar presidente, nosso movimento era um movimento de tentar, de alguma forma, auxiliar a gestão da época do América. E a prova disso é que o América, naquele momento, tinha um grupo de situação que cuidava do América do Amanhã, um projeto maravilhoso. Foi um projeto que tem na Baixada Fluminense, não é isso? Está no nosso estádio lá de Mesquita. Né? Eu me lembro que esse grupo que eu fazia parte da Democracia Americana ajudou substancialmente, com pequenos recursos, para poder viabilizar aquele campo que hoje a gente chama de Campo 2, para dar um desenvolvimento no projeto. Então é importante dizer para quem não conhece Edson Passos, que não conhece o nosso estádio, desculpa te interromper, ele fica ali no município de Mesquita, né? E você tem o estádio, a parte principal do estádio, o Campo 2, que é atrás do estádio, né? Ele não é visto da rua. É um campo de treinamento com dimensões mínimas, não é isso? Não, ele é um campo, ele é praticamente um campo oficial. Ele mas um oficial com dimensões mínimas, não é isso? Ou ele é oficial também? Não, oficial mesmo. Oficial mesmo, mas que, na verdade, naquela época, era um terreno, né? Entendi. Então, a administração da época, louvo o trabalho, inclusive, esse projeto foi um projeto exitoso, uma pena que não continuou depois, do América do Amanhã, mas que nós vamos, de alguma forma, esse grupo que eu fazia parte, Democracia Americana, com outros abnegados torcedores, de alguma forma conseguimos ajudar, né, com pequena contribuição, mas muito importante para que esse sonho se realizasse. Né? Isso, então, em 2006, 2007, e aí na eleição de 2008, com a Democracia Americana e com outros grupos do América, outras correntes, se uniram, se juntaram, formaram uma chapa que elegeu, então, o presidente Ulisses Salgado. Certo. Eu fui eleito também, fiz parte do conselho, fui indicado pelo Conselho Deliberativo ao Conselho Fiscal, assumi o Conselho Fiscal como vice-presidente, uma eleição interna. Em pouco tempo, o presidente Luiz Carlos, do Conselho Fiscal, por problemas de saúde mesmo, teve que se afastar. Eu, então, fui a ser presidente, fiquei na presidência do Conselho Fiscal de 2008, final de 2008, até 2014, passando pela gestão do Ulisses Salgado, do Vinícius Cordeiro, e com a saída do Vinícius Cordeiro, o então presidente Léo Mada assumiu a América, e eu vim ser, então, num passo seguinte, convidado por ele para fazer parte da administração como vice-geral da América. O Léo Mada assumiu, gestão 2015, 2017, e eu era, então, o vice-geral. Quando o Léo Mada assumiu, importante frisar o seguinte, o clube estava numa situação muito ruim, mas muito ruim, não só no futebol, como também na questão patrimonial. Abrindo aqui um parênteses, no futebol, para você ter uma ideia, o clube não tinha, né? O clube estava na iminência de nem participar da competição, porque não tinha a empresa que tinha sido contratada para cuidar do futebol, foi delegada a empresa, não tinha sequer pago a inscrição dos jogadores. Então, deixa eu fazer só uma parte, me corrija se eu estiver errado, Cid. Salvo o melhor juízo, a administração, a gestão anterior ao Léo, ela havia terceirizado o futebol do clube 2 vezes, não é isso? Uma com uma empresa chamada Chape e outra a ODG.
Eram esses nomes, a Chape e o ADG, não é isso? E as duas experiências foram bastante. O América quase fechou as portas naquele momento, não foi? Ou estou enganado? É verdade, o pessoal fala muito do rebaixamento, mas o América ali teve na iminência de uma série C do futebol do Rio de Janeiro. Então, eu não, nem ouso dizer, mas eu afirmo dizer que se o Léo Almada não tivesse assumido o América, hoje o América seria provavelmente um clube de várzea. Não tenha dúvida disso. Né? Um clube realmente que não. Fora de qualquer paralelo à história do Clube do América. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui, fazer um agradecimento público ao Léo Almada. Eu sou fã do Léo, né? Eu tenho a honra de ser conselheiro do América, estou no segundo mandato, né? E uma vez eu fiz, inclusive, uma parte no conselho, perguntei para o então presidente do conselho, o fiscal, o Marcelo Jacó, e perguntei justamente isso, e a pergunta que eu fiz está registrada em ata isso. Se o Léo Almada não estivesse na gestão que ele estava, se o América teria sobrevivido ao final do mandato dele em termos financeiros, ou se teria fechado as portas. E ele confirmou isso, que se o América não estivesse, se o Léo Almada não tivesse feito tudo que ele fez, não é, da maneira como foi feita e tudo, o América não teria chegado ao final de 2017. Você confirma isso? Com certeza, inclusive nós temos depoimentos aí de americanos que participaram da administração, presidiram inclusive o Conselho Deliberativo, afiançando tudo isso. Né? Então não é uma coisa que o presidente Sidney está trazendo agora como uma novidade. O Léo Almada é o nosso único grande benemérito vivo, né? E evidentemente quem gosta, quem tem simpatia, quem tem o mínimo de amor pelo América, tem por gratidão, reconhecer tudo isso, tudo que esse homem fez pelo clube, vem fazendo e faz aí dentro das suas possibilidades, né? Um homem que entregou a sua vida pessoal, financeira, vida de saúde. O Léo teve 2 infartos, lembrando, durante a administração dele. A gente sabe que administrar o América não é fácil. Mas, enfim, colocar, só abrindo esse parênteses, na questão do Léo Almada. Fechei o parênteses agora, mas continua, desculpa ter te interrompido, porque eu acho que era necessário esse comentário. Eu estava justamente no início da gestão do Léo. Então, o Léo recebeu o América numa situação pré-falimentar. Como eu disse, no futebol, um exemplo que eu dei, e na questão patrimonial. Era um clube que realmente não servia aos associados. Alguns poucos se serviam do clube. Né? Não é novidade para ninguém, isso tudo foi muito colocado, difundido à época, e necessário for, a gente pode trazer, inclusive, as pessoas que participaram de tudo isso. Né? O América vivia. O América tinha um bingo, um cassino funcionando no quarto andar. Quem nunca ouviu falar isso, pode sentar na cadeira. É verdade, um cassino no quarto andar. E eu sou testemunho que foi muito difícil tirar esse bingo de lá, viu? Muito difícil. Foram ações de despejo, muita ameaça de vida e tudo mais. Mas, enfim, conseguimos, né? E o Léo teve muita coragem de fechar a sede social da época, né? Um grupo tentou se insurgir contra isso, né? Mas não se podia dar aos nossos associados uma sede que tinha azulejo rachado, caixa d'água amarrada com corda, o piso do nosso campo society completamente rasgado, vidraças quebradas. Eu faço um depoimento, como já fiz várias vezes, o banheiro da diretoria, o banheiro do clube era infecto. E o próprio estrutural mesmo, né? Havia risco tinha uma caixa d'água no topo da sede que estava correndo risco de... É uma coisa assim, interdições da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, quer dizer. Então, o Léo, com muita coragem, como disse, fechou a sede social, começamos a desenhar um projeto de uma nova sede social, lembrando que quando o Léo fechou a sede, ato contínuo, firmou-se um convênio com o Clube Municipal, que é um clube social de tradição da Tijuca, mais próximo dali do América, até para facilitar o acesso dos sócios, lembrando que tudo isso para preservar a vida social daqueles que frequentavam o América, mesmo nessas condições precaríssimas, que não atendiam, mas atendiam alguns poucos, que transformaram o América em feudos, se beneficiando do clube. E aí começamos a desenvolver um projeto muito interessante, que era a nova sede social. Foi criado um grupo de trabalho, tive a honra de presidir, eleito pelos meus pares, e um grupo de trabalho com o foco de construir uma nova sede social.
Num primeiro momento, encontramos a dificuldade que era de viabilizar recursos para tal. Eu estou falando isso já em 2015, final de 2014, 2015, um projeto que nasceu dentro do América, é importante que se diga isso, chegou a essa conclusão de que nós precisaríamos de um empreendimento comercial que viabilizasse todo esse sonho. E qual seria esse empreendimento comercial? Chegou a essa conclusão que apenas um shopping center, né, até pela carência do local, pelo ponto nobre que é, basta dizer que o Ibope fez uma pesquisa na época e deu como aquele ponto da Tijuca o melhor ponto de construção de shopping do Brasil. São documentos do Brasil mesmo, né? Entendi. Do Brasil, pela área que é. Por quê? Uma razão muito simples. O shopping Tijuca estava saturado. Então, a classe A, a classe B e até a C da Tijuca vai consumir fora da Tijuca. Vai para Barra Shopping, Shopping Leblon, Rio Sul e outros shoppings para poder consumir. Então, ali seria um ponto excelente. Como eu disse, o projeto foi desenvolvido dentro do América e o desenvolvimento desse projeto para viabilizar uma área comercial ali, que não era permitida, tramitou-se, então, na Secretaria de Urbanismo durante 1 ano e 4 meses. Foi um trabalho longo, cansativo, muitas discussões, dezenas de reuniões, até que nós chegamos a um ponto num projeto viável com aprovação. Aí entra a questão da Câmara dos Vereadores. Estávamos falando aqui da negociação, da tramitação da lei que possibilitou a América construir a nova sede na Tijuca. E eu tive a honra de participar contigo, Sidney, durante 1 ano. Nós estivemos lá todos os dias, praticamente terça, quarta e quinta. A gente estava lá batendo de porta em porta de gabinete. E como torcedor do América, eu tenho que te dizer muito obrigado pela sua dedicação. Só quem viveu aquilo no dia a dia, só quem viveu de dentro sabe exatamente como foi difícil, como foi uma missão que às vezes até batia assim um certo sentimento de não vai dar. Tudo está acontecendo, mas você não desistiu em nenhum momento. Eu sempre te vi lá confiante, firme. Então, em nome do torcedor do América, do sócio do América, muito obrigado por sua dedicação naquele momento, que foi fundamental para a sobrevivência do clube. Mas eu queria que você contasse um pouquinho com as suas palavras como é que foi aquele período entre maio de 2016 e março de 2017, que a gente viveu lá quase todos os dias. Eu diria que foi até mais, porque, na verdade, como eu vinha dizendo, o projeto... Peguei a caneca, viu? No intervalo eu peguei a minha caneca. Tintim. Cheguei a engasgar de emoção, desculpa. Continua. Bom, vamos lá. Como eu vinha dizendo, o projeto nasceu dentro do América, tramitou o projeto arquitetônico no urbanismo durante 1 ano e 4 meses, Poder Executivo, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e a partir daí, para viabilizar não só a sede, mas excepcionalmente o shopping center, que aí já está se falando em empreendimento comercial, que não era permitido naquela área, criou-se um projeto de lei que foi tramitar aí sim na Câmara dos Vereadores. Então, foi uma batalha muito firme, muito dura, que começou no final de 2016, andou em 2017 na gestão do Eduardo Paes, né? Tivemos, como foi dito, aprovação sem nenhum voto contrário, tivemos 31 votos favoráveis na primeira, nenhum voto contrário. Nós estivemos presentes nos 51 gabinetes, olho no olho, mostrando a importância do projeto, não só para o América, Clube Centenário, mas para um bairro tão importante, imponente como a Tijuca, e sendo os vereadores representantes dessa população, teriam que olhar o projeto como uma grande qualidade para a cidade do Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Para nós, americanos, para os tijucanos e para a cidade como um todo. Então, o engrandecimento da cidade do Rio de Janeiro com a aprovação desse projeto era imenso. E assim entenderam, tanto entenderam que votaram e deram a nós essa condição de, como procedimento legislativo exige para se aprovar uma lei complementar, 2 sessões, a segunda sessão, já na legislatura seguinte, uma renovação de 19 cadeiras, que também foram visitadas para que conhecessem o nosso projeto,
Na legislatura, então, do prefeito Crivella, então prefeito Crivella, nós também obtivemos a votação de 33 votos, sem nenhum voto contrário. É importante dizer que nesse interregno, isso eu já estou falando de 2017, 2018, né, eu já como presidente do clube, antes era vice-geral, gestão Léo Almada. Eu já como presidente eleito do clube em 2018, já à frente desse projeto também, nós fizemos 2 audiências técnicas na Câmara dos Vereadores e uma audiência pública muito interessante. A Câmara, sessão lotada de pessoas e tudo mais. Nós fizemos também, é muito importante lembrar que foi decisivo na aprovação, nós fizemos no final de semana na Praça Afonso Pena, montamos uma barraquinha simples, com bandeira do América, e coletamos ali 2.500 assinaturas de transeuntes, moradores ali do entorno, porque queriam efetivamente, porque sabiam, acima de tudo, que aquele Clube Social América tradicional lá de trás já não existia há algum tempo. O que existia no América era, vamos usar uma expressão, pardieiro, né? Uma sede inabitável, uma sede que não atendia a comunidade local. Então, como nós oferecemos uma proposta de uma sede nova, trazendo com isso, viabilizando esse projeto da nova sede. Volto a dizer que o projeto é da nova sede social. Um shopping center para viabilizar todo esse sonho, nós conseguimos coletar no final de semana 2.500 assinaturas. Isso foi muito importante para aprovação. Aprovada, então, a lei complementar, que coincidentemente leva o mesmo número, Lei 169. Isso. Tá? Começamos, então, um processo, porque nós tínhamos ali, em dado momento, como todo clube de futebol, existem inúmeras penhoras, em dado momento histórico, houve um tombamento, diria, político e não de trâmite normal, para que o América não perdesse a sua sede. Foi um ato até muito louvável, à época, para que o América não perdesse aquele espaço. Até porque esse nosso projeto não é um projeto de venda de patrimônio. O América, que foi o compromisso do Léo Almada, não está e não estará vendendo 1 milímetro de seu patrimônio. A América vai construir todo esse empreendimento e será proprietário desse empreendimento. Né? E qual é a mágica? Na verdade, o que acontece é uma valorização do patrimônio, né? Com certeza, evidentemente. Que o sócio proprietário, por exemplo, tem o sócio proprietário, o sócio contribuinte e o sócio especial, né? Que tem o status que seria de proprietário, né? Então, esse patrimônio do sócio, ele vai valorizar, então. Você tem uma noção da valorização desse patrimônio? De quanto que valeria um título antes e quanto passou a valer depois? A gente estimar, nesse momento é muito difícil a gente estimar, mas com certeza vai ser uma valorização absurda para o sócio. Entendi. Por isso que eu entendo que o sócio tem que enxergar isso de mãos dadas conosco, que é uma luta, não é só uma luta do CID, é uma luta do América e aqueles que me acompanham. Né? Fazendo uma avaliação justa, vão perceber que tudo que eu estou relatando aqui, muito rapidamente, são anos de desafio, são anos de entrega, de dedicação. Não foi brincadeira esse projeto, como o Mário colocou, ele teve presente em inúmeras sessões, o trabalho que nós tivemos... Eu acho que foram 23 sessões, se eu não me engano, não foram? Não, foram mais. Foram mais de 23? Foram mais, porque eram toda terça, quarta e quinta, são as datas de sessões da Câmara dos Vereadores, nós tínhamos a perspectiva de entrada do projeto. E muitas vezes o projeto entrava e caía por falta de quórum. Né? Então, que é a questão. Mas nós, lembrando que durante esses longos meses, vamos dizer quase que praticamente um ano corrido, nós estivemos à frente ali toda terça, quarta e quinta, e, quiçá, segundas e sextas, procurando os vereadores para poder explicar e melhorar, porque eu acho que nada como uma transparência e colocar com muita firmeza. Importante abrir um parênteses é o seguinte: transparência que nunca faltou em todas as reuniões nossas do Conselho. Todas, sem exceção, eu, na qualidade de vice-geral, presidente do grupo de trabalho e depois presidente do clube, sempre estive presente a prestar todo e qualquer esclarecimento necessário naquilo que a gente podia falar, evidentemente, porque é uma negociação difícil de ser feita num país que vem atravessando crises econômicas, financeiras, políticas gravíssimas ao longo desse período,
e que o que vem a dificultar cada vez mais é a entrada de investidor para fazer frente a um projeto dessa envergadura. Mas nós conseguimos essa aprovação, conseguimos o destombamento, e lembrando que tudo isso começou, não foi uma vontade só do Léo Almada que resolveu do dia para a noite. Não, isso foi discutido, foi feita uma sessão de abertura na ABI. Eu tive a honra de ser o mestre de cerimônias nesse evento, né? Ato público, né, em defesa do América. Né? O nome oficial era Ato Público em Defesa do América, dos clubes e do futebol, se não me engano. Não, do América, dos clubes e do futebol. Que com a presença, reuniu ali presidente do Flamengo, várias autoridades, representante do Vasco, tinha representante de todos os clubes, né? Foi um ato público, um ato aberto a todos, todos que quisessem conhecer um pouco mais, e essa ideia da nova sede social foi ali colocada com muita transparência, e como sempre foi feito, né? Então, é importante frisar esse ponto, porque a gente às vezes escuta de pessoas, né? Pessoas, inclusive, inadvertidas, que não escutam, mas não sabem da história, e estão tendo agora a oportunidade de conhecer um pouco mais, e irão conhecer mais ainda, né? O que a gente não pode admitir são pessoas, inclusive, que participaram desse processo do início, e como a gente colocou o interesse nosso ao América, e essas pessoas, de algum modo, se desvirtuaram desse interesse, pularam fora. Mas nós, com muita coragem e firmeza, não abandonamos o barco e estamos seguindo em frente. Tenho certeza que nós vamos, já na fase que aconteceu posterior à aprovação do sancionamento da Lei Complementar 169, de 1918, em 2019, se não me engano, 19 de janeiro de 2019, num ato local, na Campos Salles 118, o prefeito, à época, Crivella, destombou, então, a sede, né? Estou fechando parênteses que eu abri lá, a questão do tombamento, fez um ato de destombamento da sede, e aí nós começamos, em 2019, um processo lento e demorado, que é um processo de concessão de licenças. Todo mundo sabe, ou às vezes você vai fazer uma pequena obra da sua casa, precisa de uma autorização do poder público, e leva às vezes meses para conseguir. Agora imagina um projeto desse, com essa envergadura, tendo que ter aprovação de meio ambiente, Secretaria de Transporte, urbanismo, enfim, 7 Rio. Não é fácil, mas nós também... É o famoso custo Brasil, né, Sidney? Mas o América o América é um clube, o América ele não tem dono, ele tem vários donos que são sócios, não é? Mas o empresário, de um modo geral, você vê isso como presidente da ABAME, né, no mercado imobiliário, é muito difícil empreender no Brasil, né? Muito complicado, você precisa, tem várias filigranas jurídicas, várias licenças, várias coisas, Mas, enfim, é a lei vigente, e nós temos que respeitá-la. E assim foi feito. Agora, eu atribuo o sucesso de tudo isso, não só a figura do Sidney, mas as pessoas que me acompanham nisso. São muito próximas. São pessoas acima da dedicação, são pessoas que têm um nome no mercado, conceituado, pessoas íntegras, corretíssimas. Isso efetivamente ajudou e ajuda muito num caminhar reto. É um caminhar reto desse projeto. Não poderia ser de outra forma. A gente não conseguiria avançar e chegar a um final, como estamos chegando, numa aprovação, na construção de um empreendimento dessa envergadura, se não tivéssemos pessoas ali, não só com seriedade, mas, acima de tudo, comprometidos com o interesse do clube. Que é esse o grande destaque do nosso grupo. A gente tem olhado, primeiramente, para o interesse do clube, em detrimento da nossa vida pessoal, profissional e familiar. Sai até como um desabafo, mas eu acho muito pertinente essa colocação. Bom, e aí, com as licenças, isso já final de 2019, esbarramos ainda em 2 grandes problemas que atrapalharam muito o mercado de vinda de investidor. Qual era? Os 2 nossos remanescentes locatários, que fizeram a gente... Ficaram anos completando o clube, anos se beneficiando, com contratos realmente completamente já obsoletos, mas
vantajosos para eles. E fizeram de tudo, para não entregarem o espaço, o que demorou substancialmente não só o término do desmonte da sede, como também a vinda do investidor, como disse. Mas, através de despejo forçado, conseguimos retirá-los de lá para poder concluir o estombamento. E aí, com tudo mais ou menos já muito avançado, pronto já para efetivamente a gente caminhar, tipo, como se diz, um céu de brigadeiro, veio a pandemia. E aí foi a cereja do bolo em termos de complicações, né? Em termos de... Isso, mas eu quero dizer ao torcedor americano, ao associado americano, ao vizinho do América, né, o povo da Tijuca, que nós não esmorecemos, nós continuamos, apesar de todas as dificuldades na luta. Quero tranquilizá-los que nós vamos concluir toda essa operação sonhada lá, desde o primeiro momento que nós assumimos efetivamente o clube em 2014, na gestão Léo Mário, e vimos o estado que estava a sede, e começamos a sonhar com uma nova sede para entregar aos nossos sócios, os nossos simpatizantes, aquilo que a gente tivesse honra de entrar. Essa é a nossa casa, que orgulho disso. Nós estamos chegando a esse final. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cid. Em que ponto está esse processo? Né? Para quem não conhece, eu sei em que ponto está, mas para quem está nos assistindo e não conhece, quem não passa ali na Campos Salles 118, ali na esquina com a Gonçalves Crespo, na Tijuca, perto da estação Afonso Pena, da Praça Afonso Pena, que ponto que está? O que a gente pode esperar? O que já foi feito? O que vai ser feito ainda? Conta um pouquinho para a gente. Então, nós, na verdade, assinamos um memorando de intenções de 2015, que é um balizador de todo esse projeto. Porque a ideia desse projeto, a ideia nossa, era ter uma nova sede social, um empreendimento imobiliário, shopping center, que viabilizasse tudo isso, e que o América recebesse recursos ao longo da construção, né, para fazer frente às nossas despesas, o passivo, especialmente herdado por gestões passadas. É importante dizer isso, que você, para manter o América vivo, você precisa pagar dois Américas, do passado e o presente. Então, esse projeto, esse recurso... Qual que é mais caro, do passado ou do presente? O do passado. O do passado, do passado, né? Que dói. O do passado dói. Sabe por que dói? Porque às vezes você deixa de, por exemplo... O do passado, se não tivesse o do passado, dava para montar um timaço, não dava? Às vezes você, por certeza, deixa de fazer times mais competitivos e até alçar, né, competições melhores, porque você tem que honrar um compromisso que no passado não foi honrado. Isso é muito triste, é muito duro. Toda hora chega uma penhora na tua conta pessoal, conta de clube, né? Enfim, e americanos, inclusive, que talvez se dizem americanos, que passaram por lá, conhecem disso, e hoje estão aí na qualidade de pedra, querendo, de alguma forma, retomar o clube. Eu até entendo por quê. Quer dizer, em 2014, quando o Léo foi buscado em casa para assumir, ninguém queria. E hoje, se tem gente se mobilizando para querer vir nas próximas eleições assumir o América como presidente, é porque o clube avançou. Né? Porque senão, se tivesse naquela situação, ia acontecer o que aconteceu, ninguém ia querer pegar. Mas, enfim, isso é um outro problema que a gente pode discutir mais. Mas, Sidney, voltando aqui para a sede. A sede ela foi demolida. O que já foi feito? Já foi feito terraplanagem? Já foi feito fundação? Quando vai ser feito? Eu estava nesse ponto, eu ia dizer justamente isso. Para quem não passa, quem passa na Campos Salles com Gonçalves Crespo, observa que o terreno já está limpo. Já está pronto para edificar. Claro, existe algum... Como nós temos no projeto a construção de estacionamento para 790 vagas nos 3 subsolos que serão construídos, existe ainda um trabalho muito de perfuração de rocha e tudo mais, mas o terreno está limpo para edificar. Nós já temos, inclusive, licença pronta. Quero avisar que as licenças todas já foram concedidas. Nós conseguimos já todas as licenças, não só do desmonte, como a licença de obras também para execução. O que falta? Falta o investidor. Falta o investidor, que não é novidade para ninguém.
pela situação que o país atravessa, com o agravamento da pandemia, não é fácil, um projeto de centenas de milhões de reais, você aportar um investidor até que, sabendo que não tem um ambiente fértil, né, num país como o Brasil, e ainda mais num estado como o Rio de Janeiro. Mas nada disso para a gente é motivo também de esmorecer e se entregar, muito pelo contrário, a gente redobra os nossos esforços. Estamos numa fase muito próxima de avançar nesse sentido, da chegada do investidor, e nós teremos em breve maior satisfação de dar essa notícia a todos, aqueles que realmente amam o clube, que nós vamos ter a tão sonhada nova sede social do América. O Cid, você até me permite uma parte aqui. Eu só queria concluir, mano. Claro. Essa demora final é muito. Estou falando até como advogado. Certo. Muito importante. Sei que tem colegas que estão nos assistindo, vão nos assistir e vão entender bem. Nós, na verdade, somos frutos de experiências passadas. E quem é que não lembra do estádio do Andaraí? É verdade. Quem não lembra do nosso campo de Vila Isabel? Aquele campinho charmoso que nós tínhamos. Vi muito jogo naquele morro. Muito jogo na igreja. E foi feito ali uma incorporação imobiliária, e que se falava muito na época, e que o América teria participação no shopping center e tudo mais. O que ficou para o América da vida? Então, eu quero que as pessoas reflitam no seguinte sentido: todo esse processo iniciado lá atrás, há 5 anos atrás, praticamente, ele veio com suas fases muito sérias, com muito envolvimento. E essa fase final tem que ter um envolvimento maior, de uma demora, às vezes, que para o leigo, poxa, mas não está saindo, porque nós estamos tendo muita cautela para que o documento que venha a ser assinado não seja um documento que, num futuro próximo, o América não tenha nada como aconteceu lá com o Guatemi. Então, essa colocação que eu acho fundamental de ser feita, né? Nós não estamos ali dedicando toda a nossa vida nisso, colocando, como eu disse, o Léo colocou a vida dele nisso. Eu posso dizer que a minha entrega é uma entrega 100%, dos demais diretores que estão comigo também envolvidos. Então, nós estamos ali com muita seriedade, com muita responsabilidade, muito compromisso com o clube, né? O que nós queremos, na verdade, é uma América forte. Não tenho interesse de me eternizar no clube, muito pelo contrário, né? Quando a gente chegar no futebol, a gente pode até avançar nesse sentido. Mas o que a gente tem que ter um cuidado agora, sobre a maneira, nesse ponto final, é ter muito cuidado com a documentação que a gente vai assinar. Claro. Para a gente poder, mais uma vez, como tem sido feito até então, resguardar os interesses do clube. E talvez aí explique a demora. Não só da pandemia, mas por que a gente ainda efetivamente não formalizou esse contrato. E a partir daí, não tenho dúvidas, nós vamos sentar com nossos associados, nossos conselheiros, discutir efetivamente o modelo de sede que nós queremos, né? Nós temos já uma ideia para dentro. Fizemos um documento à época do Estado, o Mário lembra disso? Os equipamentos. Eu participei, inclusive, da confecção desse documento, que seriam os parâmetros mínimos da nova sede. Inclusive, muita gente não sabe, mas a sede, ao ficar pronta, vai ser a melhor sede social do Brasil. Né? Vai ser a primeira sede 100% sustentável, e isso tudo está no parâmetro que foi definido até antes do lançamento do evento da ABI. Não, o lançamento do evento da ABI foi em julho de 2014, se não me engano. Né? E esse documento foi gerado alguns meses antes, uns 2 ou 3 meses antes, não é isso? Isso, e acima de tudo que não seja só a sede mais bonita, mais moderna, não, mas que ela, a partir dali, crie uma cultura daqueles que a frequentem e daqueles que venham suceder, tomarem conta do patrimônio do clube, né? Para que o América viva mais 100, 200, 300 anos com galhardia. Todo esse trabalho, um trabalho que eu venho capitaneando, como disse, com pessoas muito próximas a mim. A gente começa a citar nome e falta com um com o outro, mas eu quero aqui destacar muito a presença do Ricardo Florentino, do Marcelo Burgos, o próprio recente, saudoso Daniel de Lima, que nos deixou há poucos dias. Mas, enfim, é um trabalho, e outras pessoas mais que
que nos ajudaram muito, e que eu quero aqui deixar meu agradecimento, e nos ajudam ainda até o dia de hoje, e vão continuar nos ajudando. Então, mais à frente, nós vamos ter a ajuda dos conselheiros americanos para a gente concretizar a definição da nossa nova sede social. Eu tenho certeza que, independentemente de corrente, gostando ou não gostando, quero que todos gostem da sede, a nova sede social. E, para isso, minha gente, acho que todos teriam que remar para o mesmo lado, né? O mesmo objetivo. Esse seria o ideal. Aliás, está no nosso hino. América Unida vencerá. Então, vamos lá. Mas, Cid, vamos sair um pouquinho do papo da sede, né, que a gente começou falando do efeito da pandemia, de crises e tudo. Eu queria falar sobre uma coisa. Nós vivemos numa nova realidade mundial, que as principais competições esportivas do mundo estão sendo realizadas de portões fechados, sem público, né? Então, grandes clubes do mundo todo, Manchester United, Barcelona, aqui no Brasil, Palmeiras, Flamengo e outros, eles estão tendo algumas dificuldades de fluxo de caixa. E clubes de menor investimento, clubes que não têm, por exemplo, transmissão pela televisão, como a América, por exemplo, e outros clubes fora dos clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, até mesmo a Série B do Campeonato Brasileiro, eles tiveram uma dificuldade muito maior em termos de captação de patrocínio, de receita de jogos e tudo. Como é fazer futebol no meio da pandemia? Você, como presidente do clube, né, como foi fazer futebol esse último ano, esse último ciclo? Né, que eu imagino que você pretendia, o América disputou uma seletiva com 6 clubes, que dava uma vaga para a Série A do Campeonato Carioca, e o América, infelizmente, não conseguiu essa vaga e vai disputar a Série A2. Eu imagino que para você, no seu último ano de mandato, seja frustrante isso. Você é torcedor, antes de mais nada. É verdade. Como torcedor, acho que qualquer torcedor do América, que seja torcedor do América, não pode estar satisfeito, evidentemente. Eu sou advogado, a minha obrigação é de meio, não é de resultado, né? Quer dizer, eu sempre digo para o cliente, o que vai ter no nosso escritório é a maior dedicação, o maior empenho possível, imaginável, mas quem decide é o juiz, é o magistrado, é o desembargador, enfim, não é obrigação de resultado. O futebol não é resultado, tem jeito. Por mais que você faça tudo certo, eu não estou querendo dizer que minha administração fez tudo certo no futebol. Teve erros, muitos, que a gente vem corrigindo, e vamos corrigi-los, procurar corrigi-los. Mas o resultado não veio, não veio. E aí eu quero dividir em 2 pontos, que até é importante para esclarecer a questão das eleições. Vamos raciocinar assim, eu sei que são todas pessoas muito inteligentes, faço entendimento. Para o Cid, né, eleição estatutariamente seria em outubro, né? A gente tinha às portas uma seletiva, que era uma competição, 6 disputando, 6, meia dúzia, disputando uma vaga. Quer dizer, é uma competição que não tem nenhuma outra federação, a não ser do Rio de Janeiro. Não tinha, acabou também. Foi tarde, mas, enfim. Então, para o Sidney, era muito melhor que as eleições fossem feitas no período de outubro, novembro, que fosse, ou dezembro, antes da seletiva. Porque, como foi dito, dificuldade financeira, de montar grandes equipes, né? A gente sabia que ia ser muito difícil superar outros clubes, né? E pela experiência que nós já vimos de outras seletivas, muitas vezes decididas num detalhe, né? Era quase que uma loteria você conseguir, numa competição de tiro curto, com 6 participantes, ser o vencedor. Então, isso é importante dizer. A razão da eleição que não foi feita foi a única razão, não tem outra a não ser, quer dizer, a preservação de vidas e saúde. A maioria dos nossos conselheiros, a maioria dos nossos associados, né, eu tenho esses dados, as pessoas sabem, são pessoas já de idade avançada, com dificuldade, no momento que a gente já vem vivendo, né, agravamento de pandemia, novas cepas, enfim, eu seria muito irresponsável se estivesse olhando o meu interesse de continuidade meu à frente do clube
e marcasse uma eleição de forma assodada. Não, eu não marquei. Eu não marquei. Eu quero dizer o seguinte, eu presido a ABAME, como foi dito aqui, e o primeiro ato meu na ABAME, né, nós temos, inclusive, torcedores que são associados da ABAME podem confirmar. O primeiro ato meu foi suspender as atividades presenciais, e lá nós temos toda semana atividade. Eu converti as atividades presenciais em atividades virtuais, né? Coisa que no América é muito mais complicado, porque as pessoas, muitos nem acesso à internet têm, né? Pessoas de idade avançada. Eu acho que nós temos que respeitar essas pessoas, respeitar. Apesar da vontade nossa de logo ter resolvido a questão do pleito, para ter mais tranquilidade, inclusive, para criar um ambiente interno. Porque, veja bem, num clube de futebol, como isso atrapalha, como isso passa a ser um desserviço, não para a gestão do Cisne, mas para o América como um todo. Porque quem é rebaixado não é o Cisne, é o América. O que fica é isso. Outros, inclusive, que jogam pedra hoje na administração, já passaram por lá, já sentaram na cadeira de presidente, foram rebaixados, quase levaram o América para a Série C do estadual e apresentam soluções hoje. Então, é essa reflexão que eu deixo, deixando bem claro. A eleição só não foi feita, e também não por vontade do Cisne, nem da dona Lucília, presidente do Conselho Deliberativo. Existe uma lei federal, Lei 14.080, que dá essa prerrogativa. O que se fez foi usar a lei dentro do prazo. Claro, se a gente tivesse condições sanitárias de promover essa sessão do Conselho Deliberativo antes, com certeza faríamos, né? E faremos se assim tiver. Só que nós não tivemos, e a gente está vendo aí, eu não preciso aqui tomar o tempo dos senhores para dizer os números que estão muito claros aí, a todo tempo divulgados em todas as mídias, né? A situação é muito grave, muitos amigos nossos, torcedores do América, dirigentes do América, conselheiros do América, vieram a óbito com essa questão da Covid. Então, a gente tem que tirar a questão da paixão. Não só no América, né? São 260 mil mortes no Brasil. Sim, mas a gente aqui... A torcida do América é basicamente grupo de risco, né? Mas nós estamos eu sou dos caçulas, então você imagina, e aqui, né? Mário, com muita responsabilidade, nós estamos tratando da questão do América e especialmente da questão das eleições. Certo. Né? Porque eu escuto dizer, foi o único clube no Brasil que... Mentira, não é isso. Talvez, se for por aí, tem que dizer que então foi o único clube responsável a não fazer eleição, num momento que não poderia ter concentração de pessoas. Como não deve ter. Ainda não deve ter. Tenho certeza que assim que possa, terá eleição. Ótimo, maravilha. Sempre defendi o processo democrático. Sempre defendi, inclusive, um conselho com parte de oposição, até para que tenha quórum no conselho, as pessoas frequentem o conselho. Que é muito triste montar conselho, trazer lista de conselheiros que não tem comprometimento com o clube. Não é isso que a gente quer. A gente quer conselheiros participativos. Pessoas que chegam e digam, apontem, mas com fundamento, né? Aquilo que esteja errado, olhos e braços nossos numa administração. Então, eu acho que é essa a colocação que eu gostaria de fazer em função do que vem acontecendo, né? E que a gente espera que, efetivamente, esse quadro aconteça uma reviravolta, né? Questão dessa pandemia, porque realmente é muito agravante. Agora, fazer futebol nessas circunstâncias é muito difícil. Vamos dar um exemplo no passado. A Federação do Rio de Janeiro foi a primeira a voltar ao futebol. Mas, por exemplo, a Copa Rio, voltar ao futebol no Brasil. Ao voltar. Foram 40 reuniões virtuais, toda semana, 2, 3 reuniões, para tratar desse assunto, que eu participei na integralidade de todas. Inúmeras discussões. Acabou que a federação entendeu que teria condições de voltar ao futebol. Criou-se, então, um protocolo Jogo Seguro que foi modelo. Tá? Para se voltar ao futebol, não se voltou ao futebol. Volta ao futebol. Foi um protocolo Jogo Seguro muito rigoroso. Foram 30 médicos especialistas, sanitaristas, né, de todas as especialidades que montaram, e esse modelo, e esse Jogo Seguro, esse protocolo, foi copiado, inclusive, na Conmebol. Então, o futebol do Rio de Janeiro voltou nessas circunstâncias. Certo. Tá?
Agora, dificuldade muito grande, para nós principalmente, por quê? Porque não se teve condição de patrocinar a Copa Rio, que para a gente era uma competição fundamental, para a gente pleitear uma vaga no cenário nacional. E até para manter o time em atividade também, né? Além disso, quer dizer, é muito difícil você montar uma equipe onde você não tem calendário. Então você já começa a limitar o nível de jogador que você vai trazer. Então, o torcedor precisa entender isso, não é que a gente não tenha vontade. Eu escuto muito isso, às vezes, nos corredores do fórum. Poxa, tem que fazer uma parceria, com o Flamengo, com o Fluminense. Não é tão simples assim, mesmo. O próprio caso, agora, só para dar um exemplo, Cid, desculpa te interromper, o América, ao não se classificar da seletiva para a Série A1, que seria a elite do futebol carioca, vai disputar a Série A2. Né? A Série A2 começa possivelmente no início de junho, depois do final da Série A1. Né? Você contratar um jogador que venha da Série A1, que esteja em atividade num clube em São Paulo ou em Santa Catarina, na primeira divisão, não é complicado porque ele termina a participação imediatamente antes do campeonato da Série A2, não é isso? Mas não é só isso, Mário. A questão é a seguinte: você vai ter uma competição, A2, que é uma competição altamente deficitária. Sim. Né, que se inicia dia 1º de junho. Né? Por sorte, o América leva uma vantagem nisso, a meu juízo, porque o América já vem fazendo um trabalho com a base do América. É bom lembrar que o América ficou 18 anos fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior e regressou. Conseguimos, com um projeto nosso de integração do sub-20 ao profissional, a América retornou. Quero lembrar que o último jogo nosso na competição da seletiva contra o Americano, nós vencemos de 3-1, nós terminamos o jogo com 9 jogadores egressos da base. Né? Há quantos anos a gente não vê isso? É verdade. E você tem hoje vários jogadores com contratos mais longos, né? Que antigamente, no passado recente agora, os contratos eram só de 3 meses, você terminava, você sempre tinha que começar do zero, né? Então a gente tem essa visão da base, não uma visão de futuro, uma visão de presente, de nossa realidade. Então nós temos hoje jogadores que são verdadeiras relíquias nossas, é o patrimônio do clube, a gente não pode perder. Eu vou dar um exemplo. Na competição, nós contratamos um jogador chamado Polegar. Foi um grande destaque na competição. Sim. Todo mundo bateu. Esse jogador foi base do América. Lá atrás, foi base do América. Foi um jogador perdido. Então, isso tudo, a gente não pode, mas isso tudo passou no América. O América hoje, ele olha com uma visão longe, uma visão helicóptero, uma visão de time grande que foi e vai voltar a ser, não tenho dúvidas disso. Está demorando um pouco? Está demorando. Né? E quando dei um exemplo, tentaram menosprezar, mas eu volto a dizer, o Flamengo levou 6 anos para arrumar a casa. 6 anos, meia dúzia. O Flamengo, com toda a estrutura que ele tem de mídia, recursos, 6 anos para arrumar a casa, para depois o sucessor colher os louros. Nós estamos fazendo esse trabalho. O América está no ato trabalhista, o América está no Profut, o América vem honrando seus compromissos, coisa que há muito tempo não acontecia. Eu mesmo, quando sentei a renegociar dívidas, eu via isso. O América ser mal pagador. Mas vamos virar essa página. Não adianta eu ficar falando só do passado. Claro. Tem que falar do que a gente tem feito, estamos fazendo e iremos fazer muito mais ainda em prol do clube. Sim. Então é isso que é importante. Hoje o América tem esse olhar da garotada. A gente tem uma base, a gente tem uma gestão de base também muito forte no quilômetro 18. Também ouvi muito dizer, está abandonado, está invadido, está isso, está aquilo. Está lá. Né? Ontem mesmo eu estive lá no quilômetro 18, com o senador Romário. O quilômetro 18 é o Centro de Treinamento e Lazer, não é para quem não conhece, ali na Rio Petrópolis, na BR-040. É onde nós temos a nossa base do Sub-7 ao Sub-17 funcionando, e nós com um projeto social maravilhoso, né, que nós vamos implementar. Então, as coisas estão caminhando muito bem. Agora, quando a gente fala de base, não é uma coisa para hoje, para amanhã. Né? Eu voltei a esse ponto para dizer respondendo o Mário, que nós vamos enfrentar uma A2
Claro que vai ser uma competição também dura e com muita dificuldade. Né? São 12 clubes. A princípio, provavelmente será uma vaga só de acesso e uma de descenso. E aí nós vamos ter como se fosse uma seletiva a médio e longo prazo. Mas nós estamos nos preparando para isso. Logo que terminou a seletiva, nós fizemos mudanças substanciais no comando do futebol. Né? Eu quero aqui também desmistificar a ideia de que o Marco Antônio Teixeira era o homem forte do futebol. Nunca foi. O Marco Antônio sempre teve expertise administrativa, nos auxiliou muito, nos auxilia muito ainda na questão da Secretaria-Geral. Né? Trouxemos o Josué Teixeira, que é um treinador reconhecido, fez um trabalho muito bom no Americano, no Macaé, no ABC, nos clubes que passou, tem expertise nas competições que nós vamos enfrentar, tanto o A2, ele subiu com o Americano, ganhou a Copa Rio com o Americano, ganhou a Série C com o Macaé, tem vários títulos Brasil afora, é uma carreira exitosa, é uma pessoa que conhece do futebol, está nos ajudando muito no futebol, tenho certeza que com a ajuda dele, de outros parceiros que também virão, nós vamos conseguir montar um time qualificado e, acima de tudo, com tempo de preparação, coisa que, lamentavelmente, nós não tivemos na seletiva e pagamos um preço muito caro por isso. Né? Bem, eu quero agradecer aqui a presença do Sidney Santana, presidente da ABAME e do meu querido América Futebol Clube. Um brinde, Sidney. Quero te dar os parabéns e quero agradecer muito essa sua dedicação, esse seu empenho nos últimos 12 anos e principalmente nos últimos 3. Né? Quem te conhece de perto, né? Quem vê o seu trabalho de perto, sabe que é trabalho hercúleo. Outro dia eu falei contigo, 7 horas da manhã, você tinha dito para mim que foi dormir às 4 e tinha acordado às 5, alguma coisa do gênero. Isso é mais ou menos rotina, né, Sidney, para você? E, então eu quero agradecer a você, principalmente porque você é uma pessoa pública, você é o presidente de um grande time, né, um grande clube, que é o nosso América, e eu acho que é uma característica fundamental para qualquer pessoa pública, principalmente para o presidente do meu clube, claro, ser uma pessoa transparente, uma pessoa que tem a ficha ilibada, né, que é aquela pessoa que o que fala você sabe que é verdade. Não é uma coisa, a gente vive num mundo que, infelizmente, uma sociedade que tem muita gente que diz que é uma coisa e é outra, tem gente que se apresenta com um determinado passado e esse passado não condiz com a realidade. E eu te conheço há bastante tempo, eu sei que você é uma pessoa bastante honesta, uma pessoa bastante verdadeira, e é o mínimo que se espera de um gestor de um clube tão importante quanto o nosso América e de uma associação tão importante quanto a ABAME. Muito obrigado pela sua participação e espero contar contigo outras vezes. Eu abro para você o espaço aí para se despedir do nosso espectador. Bom, eu quero primeiramente agradecer esse espaço, acima de tudo, para falar para a nossa torcida americana, simpatizantes do nosso querido América. É uma oportunidade muito boa que a gente... O América, todos sabem, não tem o espaço devido na mídia. Né? Sim. Então, a gente, quando tem espaço para falar de América, a gente se sente muito honrado. Chega a alongar o papo, né? Então, e honra maior ainda, porque ao longo desses, não os 2 ou 3 últimos anos, mas modéstia à parte, já desde 2015, a gente vem trabalhando muito intensamente na fase executiva do clube, né, como vice-geral do clube, primeiro vice-geral, como diz o estatuto, e muito trabalho sendo feito, muitos avanços, né, reconhecidos, inclusive, extramuros do América, e a gente poder falar disso é muito bom, até porque esclarece as pessoas, é um momento que a gente precisa que essa informação chegue, que as pessoas recebam as devidas informações. Isso é muito importante. E nós estamos aqui para isso. A nossa administração está aberta a isso, trazer as verdades dos fatos, né? Não esconder quando a coisa não vai bem, né? Mas, acima de tudo, trazer as conquistas, que são muitas, que nós vimos conseguindo ao longo desse tempo, e, com certeza, por amor ao América, nós iremos conseguir mais ainda e à frente. Minha saudação rubra a todos vocês, um agradecimento especial aos torcedores,
associados, conselheiros do América, e vamos em frente. Sangue! 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 Bem, então é isso aí, esse é o Linha de Frente, você nos acompanha no linhadefrentetv.com.br, também no linha.news e nas nossas redes sociais, procura lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu sou Mário Linhares, do Rio de Janeiro, e me despeço dando um caloroso abraço a todos vocês, e como disse o presidente, sangue! Até a próxima!